Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Nós meditaremos sobre o tema acesso a Deus, né? Nós veremos hoje o acesso que nos foi proporcionado a Deus pela obra de Jesus Cristo na cruz. Nós temos acesso a Deus graças ao que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E que o Senhor possa nos abençoar de maneira que nós possamos compreender isso, de maneira que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas, que nós possamos usufruir desse acesso, que nós possamos ir à presença de Deus diariamente. A partir do verso 19 diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de algumas. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Até aí. Deixa aberto, vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, nós todos aqui estamos cônscios, Senhor, da nossa pequenez, cônscios da nossa miserabilidade, Senhor. E é por isso que nós viemos a Ti nesse momento de oração. É por isso que nós viemos a Ti, Senhor, suplicar a Sua graça essa noite, tanto para ouvirmos quanto para pregar, Senhor. Todos nós somos incapazes sem a Sua graça. Todos nós somos incapazes sem o Seu Espírito, Senhor, incapazes de ouvir, incapazes de compreender, incapazes de falar. Por favor, Senhor, na mediação do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, eu te peço, nos capacita a ouvir hoje a sua mensagem, que ela possa entrar nos nossos corações e causar frutos. E me capacita, Senhor, me enche, me dá intrepidez para que eu possa anunciar a sua mensagem. Eu invoco o Senhor, Senhor, nessa noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que o Senhor me encha, como o Senhor encheu os apóstolos, Senhor, para que eles pudessem anunciar com intrepidez a sua palavra. Então me ajude, Senhor, para que eu possa pregar, para que eu possa trazer a sua palavra, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale ao seu povo de maneira simples, que todos compreendam, Senhor, e sejam edificados pela sua palavra. No nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço. Amém. Nós, como eu disse, nós já estamos há um bom tempo, estudando nessa epístola. Nós estamos estudando a epístola aos Hebreus já faz algum tempo. E nós estamos hoje mais uma vez a estudar, a expor esse texto que é maravilhoso. Nós estamos aí no capítulo 10 e meditaremos sobre esse tema importantíssimo, que é o acesso à presença de Deus. Esse tema é muito importante, porque nós vemos que nós temos um privilégio que muitas outras religiões não tiveram, e que nós temos esse acesso à presença de Deus. A carta aos Hebreus, como nós já vimos, ela foi escrita com o objetivo de encorajar os irmãos hebreus que haviam se convertido, e que pelo fato de estar sofrendo grande perseguição da parte dos seus patrícios, estavam desanimados, estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Eles haviam se convertido a Cristo, depois da dispersão, que os judeus se dispersaram por todo o mundo, o evangelho foi pregado em todo o mundo, e os apóstolos começavam primeiro pelas sinagogas. Esses judeus, eles ouviram, muitos deles se converteram, mas eles estavam sofrendo grande perseguição, da parte dos seus conterrâneos, da parte dos seus patrícios, e por isso, por causa da perseguição, eles estavam sendo tentados a abandonar a fé, abandonar a Cristo e voltar às práticas do judaísmo. O autor, ele tem como objetivo, aqui dizer para eles que não deixem Cristo, que não abra mão da fé, que não deixe Cristo por nada, que deixar Cristo seria loucura. Abrir mão da fé, abrir mão do evangelho, abrir mão de Cristo é loucura, e voltar para algo que é as sombras, O argumento de Paulo nessa epístola sempre foi: Cristo é maior.
O objetivo de Paulo aqui, de Paulo não, do autor acostumado a pregar sobre Paulo, né? O objetivo do autor aqui nessa epístola é mostrar a grandeza de Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 1 que ele é maior do que os anjos, que ele é maior do que Moisés, que ele é maior do que Arão, que ele é maior do que Josué, que ele é maior do que todos os rituais, de todos os sacerdotes, que ele é maior do que tudo, né? Para que o judeu, né, o hebreu que estava lendo essa epístola pudesse se apegar a Cristo e não deixá-lo. Né? Ele usa esse argumento para que eles não deixassem a Cristo, para que eles não retrocedessem, para que eles não voltassem, porque eles estavam sendo tentados a voltar por causa da perseguição. Hoje nós Nós vamos dar entrada hoje na parte prática dessa epístola. Não que no texto que nós já vimos nós vimos anteriormente, a esse não tinha prática, né? Mas é que hoje nós vamos entrar na parte prática de forma mais clara, né? O autor ele vai dar várias instruções, exortações aqui ao povo, e essas instruções e exortações elas são de grande valia para nós, né? Então nós vamos entrar na parte prática. Nós vamos ver nesse texto aqui 3 orientações que o autor vai trazer para o povo. O autor ele vai dar 3 orientações para o povo. A primeira orientação do autor para o povo é para que o povo se aproxime de Deus com coração sincero. Essa é a primeira orientação do autor nesse texto que nós estamos vendo, que eles devem se aproximar de Deus com coração sincero, com coração verdadeiro. Já que o Santo dos Santos está aberto, já que nós temos um caminho preparado por Cristo, nós devemos nos aproximar de Deus com coração sincero. A segunda orientação que o autor nos traz aqui é para que nós possamos ficar firmes na fé e não perdermos a esperança nas promessas de Deus. Ele vai orientar o povo a permanecer firmes, né, na fé e não perder a esperança nas promessas de Deus, porque Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. Essa é a segunda orientação que o autor vai dar. E a terceira orientação que ele dá aqui é para que nós, como igreja, para que o povo, como igreja, exortemos uns aos outros, encorajemos uns aos outros a prática do amor e das boas obras. Então o autor ele vai encorajar o povo nesses termos, né? O primeiro termo tem a ver com a fé, o segundo tem a ver com a esperança e o terceiro tem a ver com o amor. Esses três pontos nós vemos que é primordial, que é principal na vida de todo cristão: a fé, a esperança e o amor. Né? Então essas 3 orientações são para que o povo, né, continue firmes nessa caminhada, né, para que o povo continue firmes com os olhos em Cristo e não retroceda. Então nós vamos aí à exposição do texto. No verso 19, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Cristo como sumo sacerdote, o que Cristo como sumo sacerdote conseguiu para nós, né? O que Cristo como sumo sacerdote conseguiu para nós? E nós vemos aqui, de acordo com o texto, que ele conseguiu acesso à presença de Deus. Cristo, como sumo sacerdote, ele consegue acesso à presença de Deus. Vamos ver aí o verso 19. Ele diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é o que Cristo conseguiu. Ele conseguiu para nós acesso à presença de Deus. Grave isso, porque isso é importante. Olha, hoje nós temos acesso direto a Deus. Por que isso é importante? Se nós formos olhar para trás, se nós olharmos um pouco para trás, se nós formos estudar um pouco as religiões, né, que já passaram, nós vemos que o objetivo de todas as religiões era ter acesso à presença de Deus. Todas as religiões, elas queriam ter acesso à presença de Deus. Outro dia eu estava fazendo um estudo acerca das religiões, né, gregas, romanas, todas as religiões, e nós vemos que tinha várias religiões que praticavam coisas assustadoras. Elas pegavam pessoas e sacrificavam essas pessoas para aplacar a ira de Deus, para que Deus pudesse aceitar elas. Né? O ser humano ele tinha isso. Nós já vemos pessoas, né? Nós já vemos homens queimando seus próprios filhos, a divindade, para aplacar a ira desse Deus, para que eles pudessem se achegar a esse Deus. O objetivo de todas as religiões no decorrer das eras, dos séculos, era se achegar à presença de Deus.
Eles faziam sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, sacrifício de bebês, sacrifício de mulheres, sacrifício de muitas pessoas para aplacar a ira de Deus, porque eles sabiam que Deus estava irado com seus pecados, eles queriam aplacar essa ira de Deus, e aplacando essa ira de Deus, Deus os aceitasse na sua presença. Se você for fazer um estudo de religiões, né, de ritos e religiões, você vai perceber como que as pessoas elas sacrificavam, como que elas faziam de tudo para poder estar na presença de Deus. E o privilégio que nós temos aqui é que o cristianismo, né, ele é a única religião que nos ensina a forma correta de ter acesso a Deus. Aí o privilégio que nós temos, eles procuraram todos os séculos, toda a vida, uma forma de chegar a Deus e não conseguiram. E nós temos a única forma de nos achegar a Deus, que é pelo véu, né? Que Cristo abriu o caminho para nós pela sua carne, pelo seu sacrifício naquela cruz. Né? Cristo abriu. Esse é o único caminho, como nós vemos aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem. O autor ele diz que nós devemos ter coragem. Ele vai encorajar os hebreus a ter coragem para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é a presença de Deus. Ele diz, tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Como? Como que nós podemos entrar na presença de Deus? É pelo sacrifício é pelo sangue de outras pessoas? É pelo sangue de animais? É por sacrifícios humanos? É pelo sacrifício de um homem. Ele diz aí no final, ó, pelo sangue de Jesus Cristo. É que nós podemos entrar, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Né? O Santo dos Santos está aberto. Nós temos acesso à presença de Deus por causa de Cristo, da sua obra na cruz do Calvário. Esse é um grande privilégio, né, que só o cristianismo tem. Esse Deus que todos os povos, né, que todas as religiões buscavam estar na presença dele, aplacar a ira de Deus e poder estar na presença dele, eles não puderam. Mas esse Deus, esse grandioso Deus, criador do céu e da terra, ele se revelou a nós. E ele revelou o plano para que nós pudéssemos estar diante dele. Só existe um caminho, esse Deus só nos mostra um único caminho, uma única forma de você se achegar a Ele. Não existe mais de um, não existe dois, não existe três. Só existe um único caminho para que nós possamos estar na presença de Deus, que é Cristo. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Né? Eu sou o caminho que leva a Deus. O autor aos Hebreus deixa claro aqui que nós temos, né, acesso a Deus pelo véu. Interessante, quando nós fazemos a leitura do livro, né, de Mateus, fala assim, quando Jesus morreu, o véu, houve grande terremoto e o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. O véu do santuário, gente, era uma cortina muito espessa, né? De maneira que se você fosse rasgar, ela era uma cortina muito alta, você pegava e rasgava e puxava. Ela rasgava de baixo para cima, né? O natural da cortina era rasgar, você puxava de baixo, ela rasgava de baixo para cima. Mas a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de cima para baixo, ou seja, alguém lá de cima que rasgou o véu. Né? Nós entendemos que o próprio Deus ele abre o caminho para que nós possamos estar. Quando Cristo morre, o véu do santuário é rasgado de cima a baixo e abre-se a presença de Deus. Pela morte de Cristo naquela cruz, nós temos acesso à presença de Deus. Do verso 22 ao verso 25, nós veremos 3 atitudes que devemos tomar, né, para podermos nos achegar a Deus de acordo com a vontade de Deus. Né? Nós precisamos nos achegar a Deus de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Nós vemos a parábola lá das núpcias, né? Nós vemos a parábola da festa nupcial. As pessoas entraram no banquete. Mas aí no banquete, ali na festa, havia uma pessoa que não estava vestida adequadamente. Né? Ela não podia estar ali de qualquer maneira. Para ela entrar ali, ela precisava estar vestida de vestes nupciais, mas ela não estava. Então o que foi dito para ela? Lance ela fora nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dente. Para que nós possamos entrar na presença de Deus, nós precisamos estar da maneira que Deus quer. Né? É como o homem que foi convidado para
ir em uma festa na casa do governador. Só que para que ele pudesse ir na festa na casa do governador, ele precisava estar usando trajes adequados. Ninguém vai na festa do governador de qualquer maneira. Então, são 3 atitudes que nós devemos tomar para nos achegar a Deus. A primeira atitude é exatamente querer se aproximar de Deus, né? Querer se aproximar de Deus, como nós vemos aí no verso 22. A primeira atitude que você deve ter é querer se aproximar de Deus. Você quer se aproximar de Deus? Né? Ele diz aí no verso 22, aproximemo-nos com sincero coração. Né? Ele diz, a primeira coisa que nós devemos fazer é querer nos aproximar de Deus. Né? Nós precisamos querer. O véu foi aberto. Deus está com a mão estendida. Você quer se aproximar de Deus? Você quer entrar além do véu? Você quer ter acesso à presença de Deus? Né? Essa é a primeira atitude que nós devemos tomar. Nós devemos querer, né, nos aproximar de Deus. Nós devemos querer estar na presença de Deus. Então, essa é a primeira atitude, né? Querer estar na presença de Deus. Para isso, nós precisamos de quê? Como eu devo me aproximar de Deus? Agora vem o ponto. Como que eu devo me aproximar de Deus? Primeiro, para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos de um coração sincero. É o que diz aí no verso 22. Aproximemo-nos com coração sincero. Então, esse é o primeiro requisito para que nós possamos nos aproximar de Deus, que é o coração sincero. O que significa um coração sincero? Um coração sincero, a palavra grega aí para o coração sincero que significa é um coração verdadeiro. Né? O grego aí, a palavra raiz para a palavra aí no grego é um coração verdadeiro. Literalmente é um coração verdadeiro. Para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos de um coração verdadeiro. No que consiste um coração verdadeiro? Em que consiste um coração verdadeiro? É aquele coração que quer se aproximar de Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É um erro que nós vemos muito comum, né? As pessoas querem se aproximar de Deus pelo que Ele faz, querem se aproximar de Deus pela prosperidade que Deus pode dar, quer se aproximar de Deus pela cura, pelas bênçãos, quer se aproximar de Deus pelo que Deus pode fazer por ela. Esse é um coração que não é verdadeiro. Né? É como a figura aqui, né, para ilustrar isso, é aquele amigo que nós temos, que você sabe que ele chega elogiando você, fazendo um monte de elogios, mas você sabe que aquele amigo é falso, ele só quer alguma coisa de você. E para aquele amigo que você sabe que só quer alguma coisa de você, você procura manter a distância. Com Deus é da mesma maneira. Se nós não chegarmos diante de Deus com um coração verdadeiro, mas com um coração interesseiro, ninguém quer ficar perto de uma pessoa que é interesseira, né? Por isso que o autor vai dizer aqui que nós devemos nos achegar a Deus com um coração verdadeiro, com um coração sincero. Você deve buscar a Deus por quem Ele é, pelo que Ele fez, né? Pelas suas obras, né? Pelo sacrifício, pelo sangue, pelo caminho que Ele abriu, pela salvação que Ele executou. Aí vem a questão, por que você quer se achegar a Deus? Né? Qual que é o motivo que te leva a Deus? Qual que é o motivo que te faz querer a Deus? O que te faz querer a Deus? Seu coração é verdadeiro para com Deus? Você quer Deus pelo que Ele é, pela salvação que Ele efetuou através do seu Filho? Ou você quer a Deus apenas pelo que Ele pode fazer? Por que você quer a Deus? Por que você quer se aproximar de Deus? Por que você vem no culto todos os domingos, todas as sextas? Por que você pega a Bíblia? Por que você se ajoelha, né? Quando você se ajoelha, você vai à presença de Deus. E no conteúdo ali da sua oração, você sabe por que você quer a Deus. Então, o primeiro requisito aí para que nós possamos nos aproximar de Deus é um coração sincero, né? Um coração verdadeiro, um coração que busca a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós temos até aquele hino, né? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né? Orar uns pelos outros e buscar a minha face, ao invés das minhas mãos, eu ouvirei, né? E sararei a terra, sararei o meu povo, ouvirei do céu e sararei. Então, no próprio hino diz que nós devemos buscar a face. O que significa buscar a face? Buscar o conhecimento.
Buscar o conhecimento de Deus e não o que Deus pode fazer. As igrejas hoje estão abarrotadas de pessoas buscando as mãos de Deus e não o conhecimento de Deus. Você chega na igreja, né, onde que eles oferecem as mãos de Deus, mesmo assim nem isso, né, eles conseguem. Aquelas pessoas não têm nenhum conhecimento de Deus, não têm nenhum conhecimento de salvação, não têm nenhum conhecimento do pavor, do terror que é o pecado, né, porque elas buscam as mãos, elas não buscam a face, elas não querem saber do conhecimento, elas não querem saber de quem é Deus. Segundo requisito aí para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós devemos nos aproximar de Deus em plena certeza de fé. Até aí no verso 22, com sincero coração, em plena certeza de fé. O que significa isso? Aproximar de Deus pela fé significa que nós devemos aproximar dele, nós devemos aproximar de Deus crendo que ele existe. Hebreus, lá no capítulo 11, vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é pela fé que nós vivemos. É pela fé que nós cremos em Deus. Não é a fé que torna Deus real, mas é pela fé que nós cremos que Deus é real. Entendeu? Porque dependendo da maneira que nós falarmos, nós vamos achar que é a fé que torna Deus real, e não é. É pela fé que você vê a Deus. É pela fé que Deus existe. Não é assim. Deus existe e pela fé nós o vemos. Então é pela fé que nós devemos nos achegar a Deus, em plena fé. Ninguém pode se achegar a Deus a não ser pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Pela fé. A fé é a certeza das coisas que, como nós vemos aí no verso 11, no início, só uma folha para frente aí, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fato que não se veem. É a certeza. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. É a certeza de que um dia nós vamos ver Deus. E a convicção, né, dos fatos que se não vê. Então esse é o segundo requisito. Para que nós possamos nos achegar a Deus, tem que ser em plena certeza de fé. Certos de que Deus existe. Certos de que Deus é galardoador. Você tem certeza? Você precisa ter certeza. Porque enquanto você não tiver certeza, você não vai andar firme nesse caminho. Enquanto você não tiver certeza, você vai hesitar a deixar o mundo. Enquanto você não tiver fé, certeza, você vai hesitar a deixar o pecado. Você precisa ter certeza. Você está andando em plena certeza de fé? Você está andando com a certeza do que te espera é maior? Ou você ainda está duvidando? Aquela pessoa que duvida, ela não se entrega totalmente a Deus, à vontade de Deus. Elas querem a Deus, mas elas têm dúvidas, né? Será que Deus pode me ajudar realmente? Será que Deus existe? Né? Será que Deus realmente é como nós ouvimos? Então, para que nós possamos nos aproximar de Deus, tem que ser em plena certeza de fé. Crer, né, de verdade que Deus existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Né? Que Deus é galardoador daquele que o busca. Terceiro requisito aí que nós vemos é que com o coração, né, para nos achegar a Deus, é que nós devemos achegar a Deus com o coração purificado de má consciência. Ainda no verso 22, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. O que viria a ser esse coração purificado de má consciência? A má consciência significa a consciência culpada. Má consciência aqui significa consciência culpada. E uma consciência culpada, ela traz receio da pessoa se achegar a Deus. Né? Às vezes nós fazemos alguma coisa que nós sabemos que é errado. E aquilo faz com que nós temos a consciência, nós nos sentimos culpados. Isso é uma má consciência, é a culpa. Então o autor aos Hebreus fala que para que nós possamos nos achegar a Deus, nós precisamos ter a consciência purificada. Nós precisamos ter a consciência purificada. Como que isso funciona? Como que nós temos a consciência purificada? Isso significa que pelo sangue de Jesus, né, nós temos a certeza do perdão. Nós devemos ter a certeza do perdão.
para que a nossa consciência não seja culpada. Nós, como pecadores, nós como seres humanos, nós continuamos sendo pecadores, mas a nossa consciência não pode estar culpada, porque pelo sangue de Cristo nós temos o perdão, a absorção total dos pecados. Só o cristão, aquele verdadeiro, ouve que Deus jamais se lembrará dos seus pecados. Ninguém nunca na terra vai ouvir isso, Deus nunca mais vai se lembrar dos seus pecados, só nós. Só nós que temos esse privilégio de ouvir que Deus nunca mais se lembrará dos nossos pecados. E se Deus nunca mais se lembrar dos nossos pecados, nós não podemos ser culpados por Ele. Então o autor diz aqui que para que nós possamos nos achegar a Deus, nós precisamos ter o coração purificado de má consciência. Não podemos ter culpa, né? Nós não podemos carregar culpa, porque toda a nossa culpa foi paga por Cristo na cruz. Toda a nossa culpa foi paga por Cristo na cruz. Por isso nós precisamos ter uma consciência, porque uma consciência culpada, ela traz receio de se achegar a Deus. A pessoa que se sente culpado, ela não quer se achegar a Deus porque ela sente receio. Como que um pecador como eu pode se achegar a Deus? Enquanto a pessoa não compreende a obra de Cristo para purificar ela naquela cruz, que ela não se achega a Deus com coração puro, né, com coração limpo, com coração verdadeiro. A pessoa só pode chegar a Deus quando ela entende que o que Cristo fez na cruz por ela é suficiente para pagar os seus pecados e para livrar ela da culpa. Para livrar ela da culpa. Por isso que o autor diz, para que nós possamos nos aproximar de Deus, nós precisamos ter o coração purificado de má consciência. Você precisa entender, você precisa crer que Cristo pagou pelos seus pecados, que nós não somos mais culpados. Muitas vezes nós cometemos pecados, sim, cometemos, nós somos seres humanos, mas nós não podemos carregar a culpa desse pecado. Uma vez que você se arrepende, Deus apaga, Deus esquece, Ele jamais se lembra, para que nós não carregamos culpa, porque Cristo já pagou por toda a culpa na cruz do Calvário. E o quarto requisito para que nós possamos nos achegar a Deus, para que nós possamos ir à presença de Deus, é que nós devemos ter o corpo lavado com água pura. Final do verso 22. E lavado o corpo com água pura. Esse lavar do corpo com água pura não é literalmente. Nós não podemos entender literalmente aqui, né? Você não, né? Imagina, toda hora que você for entrar na presença de Deus, né? Que nós entramos na presença de Deus através da oração. Toda hora que você orar, você precisa se lavar, né? Se tomar um banho. Toda hora que eu não posso orar sem tomar um banho, que entrar na presença de Deus é orar. Esse lavar o corpo com água pura aqui é uma alusão ao ofício dos sacerdotes. Os sacerdotes, para ministrar no templo, eles precisavam primeiro se lavar com água pura. E isso aqui provavelmente é uma alusão ao batismo, já que todos os outros, né, se refere a dentro, né, purificar o coração, sincero coração, plena certeza de fé, a consciência purificada de obras mortas se refere a de dentro. Esse último requisito se refere a algo exterior, né, que é lavar o corpo com água pura. Possivelmente, né, se refere ao batismo, que é uma profissão pública, significando que todos aqueles que professam a Cristo publicamente estão professando para o mundo que não tem vergonha. Eu não tenho vergonha de Cristo, né? Eu vou manter firme na minha confissão, né? Eu vou manter firme na confissão que eu recebi. Então, provavelmente, aí é uma referência ao batismo, que é a nossa profissão pública, que demonstra que nós não temos vergonha do Senhor. Os hebreus, né, eles deveriam manter firmes naquela confissão, né, que professa que eles não tinham vergonha, ao invés de retroceder. A segunda atitude que nós devemos observar aí, né, é guardar firme, que o autor nos manda observar, é guardar firmes a confissão da esperança sem vacilar, confiando nas promessas de Deus. Está aí no verso 23, Ele vai dizer: guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então ele diz que nós devemos guardar firme a esperança, né, a nossa confissão sem vacilar. O que significa isso? Guardar firmes a confissão significa ficar firmes naquilo que você crê. A confissão é aquilo que você confessa. Qual que é a sua confissão?
Qual que é a nossa confissão como cristão? A nossa confissão é: eu creio que Jesus, né, veio à Terra, nasceu, pode dizer o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu a mansão dos mortos, terceiro dia subiu ao céu, essa cidade é dos Deus Pai, e de onde advir jogar os vivos mortos, etc. e tal. Então, essa é a nossa confissão. Essa é o que nós confessamos diante das pessoas. Né? Essa é a nossa confissão que nós confessamos e cremos na obra de Cristo na cruz, o que Ele fez por nós na cruz. O autor diz que nós devemos permanecer firmes nessa confissão. Nós não podemos abrir mão dessa confissão. Nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou por nós. E essa é a confissão que nós confessamos e permanecemos. Lembrando aqui que os hebreus estavam querendo fazer o quê? Deixar a confissão. Eles estavam querendo deixar Cristo e voltar ao judaísmo, abandonar a confissão. E o autor diz aqui: nós não devemos deixar a nossa confissão. Olha aí, ó, verso 23, guardemos firmes a nossa confissão, a confissão da esperança, sem vacilar. Esperança aqui é certeza, né? Nós confessamos uma certeza, não pode ser. As pessoas falam: eu tenho esperança de entrar no céu. Para o mundo pode ser que eu entre no céu, né? Mas esperança aqui não é um acaso, um pode ser. Esperança aqui era certeza. Todas as vezes que nós ouvimos esperança no Novo Testamento, se refere à certeza. Nós devemos guardar firmes a confissão da esperança, guardar firmes a certeza, né, de que nós entraremos no céu. Por quê? Ele diz aí no final, ó: porque quem fez a promessa é fiel. Ou seja, nós devemos ter certeza porque foi Deus que prometeu e Ele é fiel. Deus, Ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Né? Deus, Ele não se arrepende das suas promessas. Então, esse é o segundo ponto que nós devemos observar, e é guardarmos firmes a nossa confiança, a nossa confissão. Né? A confissão da esperança, sem vacilar. Ele deixa claro que nós não podemos vacilar, né? Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar, nós devemos permanecer firmes, porque Deus é fiel, né? E Ele vai consumar a promessa. Se você crê de verdade, você pode ter certeza, o caminho estará aberto, o caminho do Santo dos Santos, a presença de Deus está aberto, basta nós querermos entrarmos. Amém? Aqui o autor está dizendo, né, que devemos ficar firmes naquilo que nós confessamos, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Então nós devemos permanecer firmes, né, não retroceder. É o que ele está dizendo para a igreja, para os hebreus: permaneçam firmes, não retroceda, ainda que a perseguição seja muita, não retroceda, não abandone a fé, não abandone Cristo, porque Deus, Ele é fiel, Deus fez a promessa e é fiel. E a terceira atitude que nós vemos aqui é que nós devemos estimularmos ao amor e à prática das boas obras. E estimularmos uns aos outros ao amor e à prática das boas obras. Nós vemos isso aí nos versos 24 e 25. O autor vai dizer aí, ó: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos de congregar-nos como é costume de algumas. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós devemos, né, como igreja, o que ele está dizendo é que nós devemos, como igreja, ter como objetivo o plano de estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Né? Nós devemos estimular. É como a palavra estimular aqui, ela pode ser entendida como um choque. Sabe quando a gente toma um choque, a gente dá aquele susto e acorda, né? Acorda literalmente, dá aquela acelerada no coração. Então, o estimular aqui é exatamente isso, é aquele choque que nós devemos dar uns nos outros, né? Para que nós possamos amar mais e empenharmos nas boas obras. Então, o autor diz que nós devemos estimular uns aos outros, ou seja, nós devemos ter o objetivo, né? Nós devemos ter esse plano de estimularmos uns aos outros ao quê? Ao amor e às boas obras. Nós devemos ter esse plano, como ele diz, consideremos. Esse considerar aqui
observar, nós devemos atentar uns pelos outros, ou seja, nós devemos ter um plano, né? Deve ser o nosso plano. Nós devemos traçar esse plano, ter como objetivo esse plano que é estimular uns aos outros. Você vê o irmão desanimado, né? Você vê o irmão desanimado na fé, cabisbaixo, querendo retroceder. Você deve ir estimular aquele irmão a não retroceder. Isso aqui que ele está dizendo não é a obrigação só do pastor, do pregador, do mestre, estimular, né? Esse estimular aqui, ele tem dois significados. Ele pode ser um estimular com... você pode dizer para a pessoa que nós precisamos andar, nós precisamos caminhar cada vez mais e não desistir. Ou ele pode ser também, se você não fazer dessa maneira, você vai se perder. Então tem essas duas maneiras de estimular, tem a positiva e a negativa. A positiva é: irmão, vamos, não pare, não é hora de parar, não olhe para trás, não retroceda. Essa é a maneira positiva. E tem a maneira negativa também, que é que se você não perseverar, se você não deixar de fazer isso, você vai para o inferno. Então o estimular, ele é dever tanto do pregador quanto das pessoas. Ele diz, nós devemos considerar, nós devemos ter esse plano, né? Esse é o plano, não deixar que o irmão pereça. Esse é o plano, estar sempre a estimular o irmão a permanecer firme. Quantas vezes nós já traçamos um plano como esse? Eu vou dizer assim, a partir de hoje o meu plano é não deixar que nenhum daqueles irmãos retroceda, se enfraqueça, né? Todas as vezes que eu ver um irmão fraco na fé, eu vou estimular ele a perseverar cada vez mais. É isso que o autor está dizendo. Nós devemos considerar uns aos outros para isso, né? Para que nós possamos estimular cada vez mais. Se você vê um irmão em pecado, você vai advertir ele, irmão, deixe disso. Pare com isso, porque senão você não vai alcançar o prêmio, né? Se você vê um desanimado, irmão, o caminho está quase no fim, nós estamos quase chegando no fim. Não desista, não é hora de olhar para trás, não é hora de retroceder. E como nós fazemos isso, né? E como fazer isso? Como estimular? Ele diz duas coisas. Primeiro, por meio da congregação, né? Ele diz aí no verso 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Nós vemos que naquela época já havia pessoas que não queriam congregar, já havia pessoas que não queriam ir na igreja, né? Aqui nós aprendemos uma coisa importante, que não há cristão sozinho em casa, né? As pessoas falam assim, eu creio, eu sou cristão, mas eu acho que eu posso ficar sozinho em casa, né? Nós vemos que o autor de Hebreus diz que não pode, não é possível uma pessoa ser cristã sozinha em casa. Nós precisamos de congregar, nós precisamos de estar junto, porque é estando junto que nós vamos estimular uns aos outros. É você conversando, animando o irmão, que ele vai permanecer firme, que ele vai continuar nessa caminhada. É exortando, admoestando, que ele vai continuar firme nessa caminhada. E o segundo ponto, a segunda forma de estimular é através da admoestação. Ele diz, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Admoestar significa encorajar. Né? Nós devemos encorajar o irmão, né? Tanto encorajar o irmão para que ele possa não retroceder, para que ele não venha desistir, né? Porque a caminhada, ela não é, como nós sabemos, a caminhada ela não é fácil, né? A caminhada cristã, ela não é fácil, nós precisamos permanecer firmes. Eu vou finalizar com um respaldo de tudo que nós vimos aqui, né, para que nós possamos absorver melhor. Diz assim, é dessa maneira que nós devemos nos aproximar de Deus. É dessa maneira que nós devemos nos aproximar de Deus. Como? Pelo caminho que Jesus, pela sua carne e pelo seu sangue nos abriu, só há essa maneira. Né? Primeiro, só há essa maneira de nós nos aproximarmos de Deus, que é pelo caminho que Jesus abriu. Não há outro caminho, não há salvação em nenhum outro, não há ninguém que possa salvar. Nós só podemos nos aproximar de Deus por esse caminho. Segundo, com o coração sincero. Não há como se aproximar de Deus com o coração cheio de dolo, cheio de engano, né? Com o coração bajulador, com o coração que é enganoso.
né, com um coração que não quer Deus, mas quer as coisas de Deus. Terceiro, nós devemos aproximar de Deus pela fé. Só pode ver a Deus pela fé, nós só conseguimos ver a Deus pela fé. O justo viverá por fé. Então é só dessa maneira que nós possamos nos aproximar de Deus. Quarto, nós devemos aproximar de Deus com o coração purificado de má consciência. Não pode haver culpa. Nós não podemos sentir culpa, porque Cristo na cruz levou toda a culpa. Quinto, tendo o corpo purificado e lavado por água pura. Nós precisamos fazer a profissão pública diante de Deus. Nós precisamos, diante dos homens, nós precisamos professar Cristo diante dos homens. Sexto, com esperança sem vacilar. Nós devemos conservar firme a nossa confissão e não vacilar, não retroceder por nada, permanecermos firmes. Nada pode nos desviar desse caminho. É isso que é conservar firme. Você deve se manter firme e não deixar que nada te desvie desse caminho. Sétimo, nós devemos ter a comunhão com os irmãos, exortando-os e admoestando-os uns aos outros, como o autor diz. Quanto mais o dia se aproxima, nós devemos nos admoestar e exortar. Quanto mais você vê que o dia se aproxima, ele finaliza dizendo, quando vedes que o dia se aproxima, quanto mais nós vemos que Cristo está às portas, que Cristo está voltando, mais nós devemos exortar uns aos outros, a encorajar para permanecermos nessa caminhada. Amém? Esse é o dever de nós, esse é o nosso dever como igreja, é o nosso dever como povo de Deus, encorajar uns aos outros. Você já viu aquela pessoa que está desanimada, aquela pessoa que está querendo retroceder, aquela pessoa que não participa mais, aquela pessoa que não busca mais, aquela pessoa que não quer mais saber de Deus? O nosso dever é encorajar essa pessoa, porque o dia se aproxima. Se aquela pessoa retrocedeu, o que será dela naquele dia? Se aquela comunidade de hebreus voltasse, o que seria deles naquele dia? Eles estariam deixando o autor e consumador da fé, da vida, para voltar para as sombras. É por isso que nós não podemos retroceder. Cristo é tudo para nós. Amém? Vamos orar, então? Senhor Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos na sua presença e ouvirmos a sua palavra. Por favor, ó Deus, nos ajude a compreender, nos ajude a entender o que o Senhor tem para nos dizer, o que o Senhor nos disse através dessa palavra. Nos ajude, Senhor, a segurar firmes no Senhor Jesus Cristo, a confiar plenamente e totalmente no Senhor Jesus. Nos ajude, ó Deus, a estar sempre diante do Senhor. Não nos deixe, Senhor, desperdiçar essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar na sua presença. Ó Deus, tantas vezes nós negligenciamos, Senhor, o estar além do véu através da oração. Muitas vezes nós nem oramos, Senhor, muitas vezes nós negligenciamos isso. Nos ajude, Senhor, a observar essa prática, a prática da oração. Nos ajude a buscar o Senhor de todo o nosso coração, Senhor, porque só assim nós podemos te encontrar. Eu te peço, te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.